Olá, bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre os pontos extremos do Brasil. Para isso, você vai abrir o livro aí na página 6. Olha aí, Igor, acompanhando, página 6 do livro. Vamos lá, página 6. Então, aqui na página 6 nós temos aí pontos extremos. Olha lá, o nosso tema de hoje. Quando nós compramos uma propriedade, seja ela rural ou seja ela urbana, nós precisamos saber exatamente quais são seus limites, né? Seus limites extremos. A gente vai comprar uma propriedade, a gente tem que saber o limite para a gente não invadir o terreno do vizinho, para a gente não invadir o limite do vizinho. Nós não podemos construir no terreno de uma outra pessoa. Então, quando a gente vai comprar uma certa propriedade, a gente precisa saber esse limite que é nosso. Então, nós vimos na aula anterior que os países, eles também têm limites. Nós estudamos sobre os limites, sobre as fronteiras, as zonas fronteiriças, estão lembrados? E em uma escala muito mais ampla, nós podemos, então, reconhecer os pontos extremos e nós podemos defender o nosso território. E nós vamos descobrir, então, no território brasileiro, quais são esses pontos extremos. E a gente vai observar alguns mapas, e eu quero mostrar para vocês algumas imagens também, de que esses pontos extremos, eles são importantes, porque a gente precisa delimitar para que nenhum país ele possa, né, invadir o nosso ou achar que ele tem alguma essa parte é minha, né? Esse pedaço é meu, essa área é minha. Então, esses limites eles foram conquistados através de uma relação de poder que nós já estudamos. Então, esses limites eles precisam ser definidos aí. Então, quando nós estudamos aí os pontos extremos e como eles se dividem, nós precisamos entender que são as partes mais distantes entre o território brasileiro. Então, nós vamos entender, assim, que a distância entre o extremo norte brasileiro e o sul, entre o norte e entre o sul, é de 4.394 quilômetros quadrados. Já a distância de leste a oeste é de 4.319 quilômetros. O Monte Caburaí é o extremo norte e o Arroio Chuí, o extremo sul. E a gente vai ver agora, né, através do slide, quais são esses pontos extremos aí desse nosso Brasil aí, que tão importante. Olha aqui. Através desse mapa, a gente pode ver que nós temos aqui de norte a sul e de leste a oeste. Nós temos o Monte Caburaí e nós temos Arroio Chuí. E nós temos o Pontas dos Seixas, em Paraíba, e o Arroio Chuí, no Acre, a nascente do rio Moa. Então, esses são os pontos extremos do nosso Brasil. Se a gente falar assim, a gente pode falar assim, onde começa, onde termina o nosso Brasil, sim, no sentido norte-sul, no sentido leste-oeste. Quando a gente fala em latitude, longitude, a gente tem essas quilometragens, então, que eu falei com vocês, de 4.319 no sentido leste-oeste e 4.394 no sentido norte-sul do nosso Brasil aí. Os pontos extremos do nosso Brasil, eles são as partes mais distantes entre si no nosso território. Então, geograficamente falando, a gente vai falar assim, que no hemisfério ocidental, a oeste do meridiano de Greenwich, no nosso território, ele está localizado totalmente, a gente já sabe, a gente já até estudou, totalmente no hemisfério oeste. Então, suas terras se estendem de norte a sul e de leste a oeste, configurando o país enormes dimensões continentais aí.
que a gente, né, vai descobrindo. Uma coisa que a gente precisa saber que o Brasil, ele, em tamanho, a gente já sabe que ele supera muitos países da Europa, por exemplo, que tem geralmente tem as mesmas dimensões de alguns estados brasileiros. E os pontos extremos no território brasileiro, eles se dividem de norte a sul e de leste a oeste no país, como vocês estão vendo aí no mapa. Eles também são chamados de pontos meridionais, de pontos orientais e também de pontos latitudinais. Também a gente pode encontrar, tá? Esses nomes. E ao todo, então, de norte a sul, nós temos 4.394. Vocês estão acompanhando aí comigo? Olha aí, se a gente acompanhar aí, 4.394, no sentido... deixa eu só olhar aqui. Parece que deu uma travada aqui. Mas espera aí, que a gente chega lá. Então, olha lá. No sentido aqui de norte a sul, nós temos aí 4.394 quilômetros quadrados. E no sentido de leste a oeste, nós temos aí 4.319 quilômetros, né, de distância, que a gente pode falar assim, né, de longitude. E aí a gente percebe que esses são os pontos extremos, mas se a gente olhar nas imagens, a gente vai ver nessas imagens aqui, ó, o extremo norte do Brasil, nós temos a nascente do nosso rio, que é o Rio Ailã. Lá, aqui nós temos no Monte Caburaí, né, que é em Roraima. Nós temos aqui também o extremo sul, a parte sul, se a gente falar lá no nossa parte sul do nosso Brasil, o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, que é essa parte aqui que tem demonstrado através dessa imagem. E nós temos o extremo leste, que é a Ponta dos Seixas, no Paraíba, que está aqui, que é na parte leste, que vocês até visualizaram aqui, ó, que é essa parte aqui. E nós temos o extremo oeste, que é a nascente do Rio Moa. Olha aqui o Rio Moa aqui, representado aqui, nessa parte aqui, tá? Agora nós vamos voltar lá para o livro. Deixa eu voltar aqui no livro seus, só um minutinho. E a gente vai ver que os pontos extremos, eles são, então, importantes para continuar delimitando o nosso espaço geograficamente. Então, para estabelecer os limites físicos de uma localidade. Então, vamos lá. Na página aí, então, se você vai acompanhar aí comigo, deixa eu abrir aqui agora. Aí na página 6, que a gente precisa lembrar que as coordenadas geográficas são pontos de localização sobre a superfície terrestre, são dados que são dados em graus de arco, que são compostos por uma latitude, que é no sentido, quando a gente fala em latitude, é norte e sul, longitude, leste, oeste. Então, vamos lembrar, latitude, longitude, tá bom? Então, latitude, norte, sul, longitude, leste e oeste. Então, ao verificar as distâncias em linha reta entre os pontos extremos do Brasil, você perceberá que a distância entre o norte e o sul é um pouco maior do que a distância entre o leste e o oeste. Esses dados revelam mais do que estatísticas numéricas. Eles auxiliam na compreensão das dimensões do território e da complexidade ligada aos aspectos naturais e culturais do país, que serão abordados nos próximos capítulos. Então, para a gente poder entender, olha aqui aquelas imagens que eu mostrei para vocês, os acidentes geográficos, os pontos mais extremos, mais ocidental a oeste e ponto mais setentrional. A gente pode falar norte ou setentrional, a gente pode falar ocidental ou oeste, então vão gravando isso também, geografia. A gente pode falar oriental ou leste, meridional ou sul. Então, vamos lá. O ponto mais ocidental oeste é o acidente
geográfica nascente do rio Moa, no estado do Acre. Essa aqui é a coordenada geográfica, aqui tem uma imagem representando. Então, essa é a parte mais oeste. Na parte mais setentrional, ou a parte norte, que é essa parte aqui, nós temos a nascente do rio Ailã. Olha aqui, parte norte, parte leste, parte oeste, e aqui a parte sul, tá? Já tem até os pontinhos lá ligando. A parte mais oriental, ou também chamada de leste, aí nós temos a Ponta dos Seixas, no estado do Paraíba, aqui, olha, a Ponta dos Seixas, e tem uma imagem representando para vocês, mostrando esse acidente geográfico. E nós temos o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Olha aqui, o Arroio Chuí, mostrando aqui, logo abaixo. Estão verificando aqui para mim? Olha aqui, o Arroio Chuí, aqui na parte sul, o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. E aqui a gente tem uma imagem, né, representando aí o Arroio Chuí. Ok, até aqui, gente? Beleza? Esses aí são os pontos mais extremos do nosso Brasil. Então, a gente pode falar assim, são os limites mais extremos, né? Então, nenhum país pode adentrar aqui e falar que essa parte aqui desse, né, aqui nesse rio aqui, ele tem parte, não. Essa Ponta dos Seixas pertence a nós. Esse rio, a Moa, pertence a nós brasileiros, tá bom? Agora, você sabia, vamos ler aqui, ó. Muitas pessoas usavam a expressão do Oiapoque ao Chuí como sinônimo de pontos extremos de norte a sul. O Oiapoque é um rio que separa o Brasil da Guiana Francesa. Duas cidades são divididas por ele, Oiapoque, no lado do Brasil, e São Jorge, no lado da Guiana Francesa. Durante muito tempo, esse rio recebeu o status de ponto extremo norte do Brasil. Por isso, na cidade de Oiapoque, existe um marco com a inscrição: aqui começa o Brasil. No entanto, na década de 1930, o Marechal Cândido Rondon, encarregado de verificar as fronteiras brasileiras e de outras missões de grande importância para a confirmação do território nacional, constatou que, diferentemente do que se pensava, o extremo norte do Brasil estava localizado em Roraima, e não lá onde eles estavam colocando lá, né? Então, estava errado. Essa informação só foi validada em 1998, após uma expedição, e aí envolveu aí o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que comprovou-se, então, que o Brasil começava na nascente do rio Ailã, no Monte Caburaí, a 1.465 metros de altitude, localizado no município de Uiramutã, em Roraima. Dessa forma, a expressão correta para representar o país de norte a sul é do Caburaí ao Chuí, e não do Oiapoque ao Chuí, como eles falavam antes, né? Então, tá errado essa expressão que eles usavam antes. Então, isso só foi possível ser confirmado através de quê, gente? Através das imagens de satélite, através também aí de várias tecnologias, né, mais avançadas aí. Ok? Vamos lá aqui, gente, a gente já até fez algumas atividades aí, e a gente já até falou um pouquinho. Nós, como sabemos, o Brasil tem vastas fronteiras, por essa razão as autoridades enfrentam dificuldades para realizar o controle e a vigilância dessa área. Quais são as consequências disso para o nosso país, sobre essas dificuldades de controle e vigilância desse grande território que é nosso, né, dessas fronteiras? A gente já falou, né? O contrabando, quem colocou isso nessa atividade aí da página 8. Então, o contrabando aí é complicado. E aí nós temos aí também a questão aí da entrada de drogas, de armas e também de imigrantes ilegais. Então, quais os países que têm limites territoriais com o Brasil? Nós já falamos isso e está aqui essa resposta aqui, olha, nessa página aqui, ó.
Os países que fazem fronteira, olha, com o Brasil. Somente quem não faz fronteira é o Chile e o Equador. Deixa eu ver se tem essa pergunta aqui. E cite 2 limites físicos determinados por acidentes geográficos e 2 limites artificiais estabelecidos por ruas, estradas ou coordenadas geográficas. Aí você vai delimitar aí 2 limites físicos que separam um país de outro, né? Ou limites artificiais que foi criado pelo homem. Então, você pode citar aí uma construção, um monumento, ou pode ser um acidente geográfico, pode ser um aspecto natural, né? Algum aspecto da natureza que estabelece um limite físico entre um país e entre outro. E aí você precisa colocar a coordenada geográfica aí. Depois a gente vai corrigir isso aí na nossa próxima aula Zoom, tá? Essa 3 aqui é facinho, né, gente? Aí tá perguntando, assinar no item que apresenta apenas os países aos quais o Brasil tem fronteiras, você vai marcar aí. E a 4, determinados elementos geográficos definem os pontos extremos do Brasil. Identifica esses elementos e associa as rosas dos índios. Então, ao norte, você vai determinar esses pontos extremos, você vai vir aqui, ó, ao norte. Qual é o ponto extremo? Nascente do Rio Moa, no estado do Acre, aqui, ó, nascente do Rio Ailã, no estado de Roraima, ao norte. Aí depois você vem aqui a leste. Qual que é a leste? Nós vamos ver aqui, a leste, Ponta dos Seixas, no estado do Paraíba. Aqui ao sul, nós temos aqui, ao sul, Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, você vai colocar aqui. E aqui, a oeste, nós temos aqui, a oeste, a nascente do Rio Moa, no estado do Acre, que você colocaria ali. Ok. Na próxima aula, a gente vai fazer as correções aí direitinho dessas páginas. E nós vamos... eu quero corrigir junto com vocês, eu quero ver aquilo que vocês estão errando, aquilo que vocês estão acertando. Agora, deixa eu mostrar aqui para vocês, só para a gente terminar aqui o nosso slide. Então, eu mostrei aqui para vocês as imagens, e aqui nós temos, então, os mapas que são importantes para fazer essa delimitação dos pontos extremos de norte, sul, leste, oeste. E tem aqui também, aqui já com as coordenadas geográficas. Gente, então fica aqui a nossa aula sobre os pontos extremos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês vão anotar e na próxima aula a gente tira, tá bom? Beijos e fiquem